Primeiro, eu conheci o professor Renato por intermédio de uma amiga que falava do professor Renato do curso. E eu dizia: Não, Lina, não acredito nisso, não. Professor, não, não. E ela dizia: Nossa, ele está mudando a minha cabeça. Você tem que acompanhar. E aí eu fui realmente primeiro para as redes sociais. Fiquei acompanhando o professor Renato um tempo. Depois eu fui para o YouTube, fiquei no Instagram. E aí pensei, realmente algumas coisas que ele estava falando começaram a fazer sentido na minha cabeça. Eu vou comprar e vou fazer parte da escola, vou ser aluna. Eu não sabia mexer no Instagram, tinha entrado na rede social naquele ano mesmo. E curioso, eu fiz, enquanto estava esperando a live começar, eu fiz uma retrospectiva, professor. Ah, E eu é? comprei a escola tem exatamente um ano. Eu passei a ser aluna em maio do ano passado. Eu conheci o senhor no início do ano, fiquei stalkeando assim. Aí abriu, aí eu comprei a escola em maio. Então, quando você fala assim, advocacia sem medo, eu falei assim, isso é pra mim. Ele fez esse nome cai como uma luva. Porque eu tava com medo, porque eu vinha aí de 12 anos trabalhando em contencioso de massa, que era completamente diferente, uma advocacia completamente diferente. Naquele momento, eu tava pensando se saía, largava tudo. Comecei a fazer um curso de turismo para ser guia, sabe? Aquele momento assim, não sei se vai ser bom, sei, advocacia. E aí, quando eu entrei na escola e comecei a aprender, e você falava assim: decide para onde você vai, absorve conhecimento, começa a ensinar, e eu comecei a colocar em prática. Falei, tô absorvendo conhecimento, vou começar a produzir aqui nas redes sociais, vou começar a falar sobre direito do consumidor nas redes sociais. Primeira coisa que me aconteceu, uma advogada me viu fazendo vídeos e perguntou se eu queria participar de um projeto social que ensinava direito do consumidor em áreas muito pobres. Existe, eu dou aula, quer dizer, dou palestra ainda lá. É um projeto que vai nas igrejas, associações. Eu comecei, o primeiro lugar que eu fui foi na favela de Acari, aqui no Rio de Janeiro, e falar sobre direito do consumidor. Logo depois, eles conseguiram falar num projeto da prefeitura, e aí já era para jovens, e eu continuei falando sobre direito do consumidor, e as coisas foram acontecendo. Em maio, quando chegou em julho, eu decidi, como muitos advogados me procuravam, eu decidi montar uma mentoria. Comecei a montar uma mentoria em julho. E aí eu fui contabilizar. Eu tive quase 40 alunos, de julho para agora. Isso tudo agindo. Aí você fala assim: ah, ela devia de ter. Olha, eu não tinha experiência com rede social. Eu não tinha a luzinha que eu tenho agora. Eu colocava. Renato sabe disso. Eu colocava uma escada, colocava os livrinhos e colocava meu celular. Quando eu vejo os meus primeiros vídeos, professor Renato toda dura, assim, ó. Parecia um robô falando assim, toda estranha. Iluminação. Aí eu assisti uma aula que o professor falava: olha, a luz tem que ser de frente. Porque se você ficasse no escuro, nunca mais esqueci aquilo. Filmava assim, de frente para a janela. E toda vez que eu ia com aquela sede de conhecimento. E quando você falava assim, coloca em prática, eu colocava assim para mim: eu vou colocar isso aqui em prática, mas vai ser agora. E aí eu ia. Depois da mentoria, eu continuei fazendo as palestras, fui fazendo a mentoria. E aí, cada vez que eu fui absorvendo mais conhecimento, os advogados foram me procurando para fazer consultoria. Vamos embora fazer consultoria. No escritório começaram a aparecer parcerias. Vamos embora fazer parceria. Porque tudo que eu aprendia lá, eu começava a colocar em prática. E eu acho que essa rede dos alunos, porque todo aluno que vai para a escola tem a mesma vibe do professor Renato. Você pode observar que quando você chegar lá, e era uma coisa que o Renato falava mesmo, os alunos, eles se identificam, então a escola ela tem uma energia de ajudar, de apoiar, de indicar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, as coisas começaram a acontecer. Eu fiz a retrospectiva, ó. Em julho da primeira mentoria, entrei para a escola em maio, comecei a fazer consultoria. Ano passado, por conta disso, me convidaram para ser coautora no livro. Eu escrevi o capítulo no ano passado, ele foi lançado esse ano em março, mas eu escrevi ano passado. E aí, mais assim, eu comprei um produto do professor Renato que era produto digital. E aí, hoje, quando eu paro para pensar, um ano depois, um ano, exatamente um ano, eu coloquei lá no meu Instagram. Agora eu sou infoprodutora, porque consegui lançar um produto. O que que eu quero dizer com tudo isso? Tudo isso aconteceu porque, a Aline é muito boa. Não, tudo isso aconteceu porque eu decidi agir. Morando aqui, eu moro no lugar, até brinco, né? Que eu moro na roça, a internet sempre cai. Hoje a internet é que tá boa, do Renato que caiu. Eu não tinha luz, eu não sabia fazer vídeo, mas eu me propus a aprender.
absorver conhecimento realmente e botar em prática.